Vamos lá? Essa poça de água pode ser considerada um ecossistema? Sim, tem fator abiótico e biótico, ou seja, vivo e não vivo. Aqui a sequência vai ficar 6, 4, 5, 1, 3, 2. Então, nicho ecológico, conjunto de condições. Biocenose, conjunto de populações diferentes. Área do espaço com características exclusivas é o bioma. Unidade de fatores abióticos e bióticos é o ecossistema. Ambiente é o habitat. E conjunto de seres da mesma espécie é uma população. Então, quando fala aqui da cobra, elas compartilham o mesmo habitat, porque tem hábitos, uma é diurno, outra é noturno, tem alimentação diferente. Ecossistema é aquilo que a gente falou, tá certo? Biocenose é aquilo que a gente falou. Habitat, na verdade, é o lugar, não, aqui seria o nicho, então, né? Aqui seria população. E não, população não é um conjunto que explora o mesmo nicho ecológico. Eu posso ter espécies diferentes ocupando o mesmo nicho ecológico. Tá, vamos lá. Herbívoros alimentam-se de organismos que se encontram em vários níveis tróficos. Herbívoros só se alimentam de plantas. Detritívoros não fazem parte das cadeias alimentares. Lógico que sim. Fonte de energia dos organismos produtores, energia solar. É a única certa. Então, aqui está falando sobre o capim, o veado e o leão. Produtor, consumidor primário, porque o veado come o capim, e consumidor secundário, porque o leão se alimenta do veado. Daí nós vamos. E aqui vamos chegar. Se eu colocar outro consumidor aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai ser o consumidor quaternário. Se eu introduzo isso, o que vai fazer com os sapos e as aves? Eles aumentam porque eu diminuo a quantidade de serpentes. Aqui eu tenho, ó, semente, pombo e gavião, néctar, beija-flor e gavião, néctar, beija-flor, abelha e gavião, néctar, abelha e joão de barro. Então, eu tenho 4 cadeias possíveis. O microcrustáceo come as algas, então é o consumidor primário. Aqui o que eu vou fazer? Produtividade primária bruta é a energia acumulada, né, a partir da fotossíntese. Porém, perde-se parte pelo próprio processo de respiração e outras acumulações no corpo do organismo. Então, o líquido é aquilo que eu acumulei, mas eu utilizei. Uma cadeia alimentar é sempre composta por diferentes níveis. Os produtores são seres autótrofos. Esse aqui tá errado aqui, ó. Não tem uma eficiência ecológica de 90%. Eu perco 10% de energia a cada nível trófico. Então, aqui eu tenho 100% no primeiro nível. No próximo que eu vou perder. A decomposição é um processo de transformação, certo? A cadeia alimentar, certo. A produtividade de um ecossistema depende de diversos fatores, como a luz, água, gás carbônico e nutrientes. A produtividade bruta é o total de matéria orgânica? Não, seria energia, né? Então, aqui eu posso representar com a pirâmide de energia, de massa ou de número, tanto faz. E os produtores, a energia que eles acumulam, dependem do que eles liberam e do que eles incorporam. O componente trófico que recicla tudo isso são os decompositores. É correto porque eles estão produzindo a glicose, né? E essa aqui tem menor transferência energética porque eu tenho menos níveis tróficos. Aqui, eu posso falar que estes 2, 3 e 4 representam insetos, aves e o predador, ou que 1, 2 e 3 representam os grãos, insetos e as aves. Os dois estão certos. As duas questões estão certas. Alternativas estão certas. Continuando. Aqui do Enem. Então, se eu estou falando de nitrogênio, eu estou transferindo a matéria, não é energia, né? Eu posso utilizar a amônia e o fosfato como adubo. A amônia, depois do processo de amonificação, né? Eu tenho a fixação desse nitrogênio e o fósforo, o fosfato direto. Então, o Rhizobium faz a desnitrificação. Aqui fala sobre a Amazônia. Contribuição dos seres vivos. Bom, eu tenho um ciclo longo da água, que eu tenho ali
a transpiração dos animais e a alimentação dos animais também, e a condução da seiva pelas plantas e a transpiração das plantas, tudo isso contribuindo. Então, quando eu desmato, eu tenho uma menor probabilidade de formar nuvens e chuva, porque eu tenho menor possibilidade de transpiração. Então, olha só. Aqui, como eu tenho mais amônio, eu estou fazendo amonificação. Aqui eu tenho a nitrosação, seguida pela nitratação. E isso aqui eu chamo de nitrificação. Tá? Eu mantenho as condições do substrato, então a quantidade total de bactérias permanece igual. E papéis funcionais dos micro-organismos na ciclagem. Vocês podem falar da fotossíntese, da respiração e desse próprio processo do nitrogênio. Aqui eu tenho a mitocôndria, aqui eu tenho o cloroplasto, é unidirecional. E as etapas, ó, desnitrificação, que o nitrogênio volta, fixação, que o nitrogênio se fixa, nitrificação, alimentação e absorção. E por que o nitrogênio é importante? Ele faz parte dos compostos nitrogenados, né? Ácidos nucleicos, proteínas. Então, quando eu estou falando da fotossíntese, eu produzo açúcar e na forma de amido para transferência de energia. Aminoácidos é proteína e energia não é, né? O açúcar seria a matéria, porque é a molécula orgânica. O carbono é um elemento químico de grande importância. Tá certo, tá certo, tá certo? Por que aqui tá errado? Porque o fósforo não forma hidratos de carbono. Hidratos de carbono são carbonos ligados à água. E o nitrogênio também não forma os carboidratos. Então, são só as 3 primeiras.